Capítulo 2. Do processo administrativo. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada, sob pena de tornar-se corresponsável, a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa e, ou contraditório, pelos seguintes procedimentos. Inciso 1. Sindicância, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2, alínea A, como condição de imposição de pena, nos casos passíveis e enquadráveis nos dispositivos referidos nos incisos 1 a 10 do artigo 170, alínea B, como condição preliminar à instauração de processo disciplinar, em caráter obrigatório, nos casos enquadráveis nos incisos 11 a 20 do artigo 170. Inciso 2. Processo disciplinar, independentemente de sindicância, quando a irregularidade for passível de aplicação da penalidade prevista no artigo 187, ou quando a falta for confessada, documentalmente provado ou manifestamente evidente. Parágrafo 1º. Compete ao órgão administrativo supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Constatada a omissão no cumprimento de obrigação a que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão administrativo designará a comissão de que trata o artigo 201. Artigo 200. A apresentação das denúncias sobre irregularidades, para serem apuradas, deverá ser por escrito, contendo, preferencialmente, a identificação e o endereço do denunciante, os necessários esclarecimentos sobre o fato incriminado e o rol das testemunhas. Parágrafo 1º. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa poderá arquivar a denúncia quando verificar a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento exigidos no caput deste artigo. Artigo 201. O processo administrativo, nas modalidades de sindicância ou disciplinar, será conduzido por uma comissão composta de 03 servidores estáveis, ocupantes de cargos efetivos, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, o qual deverá ter cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado e ser, preferencialmente, bacharel em direito, facultado o acompanhamento de representante do SISMAR. Artigo 202. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, inclusive, a técnicos e peritos. Parágrafo único. Os órgãos municipais atenderão com a máxima presteza às solicitações da comissão, devendo fundamentar expressamente a impossibilidade de atendimento. Artigo 203. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou ao interesse público. Artigo 204. A inobservância dos prazos previstos para a ultimação dos processos administrativos não acarretará a nulidade dos processos, sem prejuízo de regular apuração da responsabilidade administrativa dos membros da comissão. Artigo 205. Serão assegurados transporte e diárias. Inciso 1. Ao funcionário convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocar da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento de fatos. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Parágrafo 3º. O funcionário não poderá declinar de atuar em comissões, salvo por motivo de força maior. Parágrafo 4º. A atuação dos funcionários em processos administrativos será considerada, para efeitos da apuração do merecimento, na concessão da progressão. Subseção 1. Do afastamento preventivo. Artigo 206. Como medida cautelar e a fim de que o funcionário não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo 1º. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Parágrafo 2º. A suspensão preventiva é medida cautelatória e não constitui pena. Subseção 2. Da sindicância. Artigo 207.
A sindicância será instaurada por ordem do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal, de autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior ou do titular do órgão da administração direta, indireta ou fundacional do município a que estiver subordinado o funcionário, constituindo-se em peça ou fase do processo disciplinar, no caso de ser instaurado. Parágrafo 1º. A comissão de sindicância será constituída nos termos do artigo 201 desta lei e procederá às seguintes diligências. Inciso 1. Ouvirá o denunciante e as testemunhas arroladas na denúncia, para esclarecimento dos fatos referidos na portaria de designação da comissão, bem como o acusado, se julgar necessário para esclarecimento dos membros ou a bem de sua defesa, permitindo-lhe juntada de documentos de indicação de provas. Inciso 2. Colherá as demais provas que houver, concluindo pela procedência ou não da arguição feita contra o funcionário. Parágrafo 2º. Como ato preliminar ou no decorrer da sindicância, poderá a comissão sindicante representar a autoridade competente, pedindo o afastamento preventivo previsto no artigo 206 desta lei. Artigo 208. Ultimada a sindicância, a comissão remeterá à autoridade que instaure o relatório que configure o fato, no qual indicará o seguinte: inciso 1. Se é irregular ou não, inciso 2. Caso seja, quais os dispositivos violados, inciso 3. Se há presunção de autoria. Parágrafo 1º. O relatório não deverá propor qualquer medida, excetuada a abertura do processo administrativo disciplinar, limitando-se a responder os quesitos previstos neste artigo. Parágrafo 2º. Da sindicância poderá resultar: alínea A, arquivamento do processo; alínea B, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão; alínea C, instauração de processo disciplinar. Artigo 209. Sempre que o ilícito praticado pelo funcionário ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 15 dias, demissão, extinção de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão ou função gratificada, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Seção 2. Do processo disciplinar. Artigo 210. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades de funcionário por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido, quando configuradas de plano autoria e a prova da materialidade do ilícito. Artigo 211. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituirá a comissão. Inciso 2. Produção de provas, demais atos de instrução, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Artigo 212. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituirá a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Subseção 1. Da instauração. Artigo 213. O processo disciplinar será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Parágrafo 1º. Autuadas a portaria de instauração e demais peças que a instruírem, inclusive cópia dos assentamentos funcionais do acusado, o presidente da comissão processante designará dia, hora e local para a audiência inicial. Parágrafo 2º. O acusado será citado pessoalmente para ser interrogado, com antecedência mínima de 72 horas. Parágrafo 3º. No instrumento de citação deverá constar o nome e qualificação do denunciado, a irregularidade e o dispositivo legal infringido, o direito de constituir defensor e de produzir as provas em geral, bem como o dia, hora e local da audiência inicial. Artigo 214. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Subseção 2. Da produção de provas. Artigo 215. Na fase de produção de provas, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 216. É assegurado ao funcionário o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente constituído, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º.
A comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 217. Após interrogado o acusado, as testemunhas de acusação e o denunciante serão intimados a depor, mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for funcionário público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e da hora marcados para inquirição. Artigo 218. O depoimento será prestado oralmente reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. Artigo 219. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão intimará o acusado para apresentar o rol de testemunhas de defesa, no prazo de 10 dias, observados os procedimentos previstos nos artigos 223 e 224. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 220. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 221. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do funcionário, com especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O acusado será citado, por mandado expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais acusados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fizer a citação, na presença de 2 testemunhas. Artigo 222. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 223. Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no órgão oficial do município e em jornal de circulação local, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias, a partir da data da última publicação do edital. Artigo 224. Considerar-se-á rever um acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o acusado revel, a autoridade instauradora do processo designará um funcionário como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Artigo 225. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do funcionário. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do funcionário, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Parágrafo 3º. O benefício da dúvida aproveitará o acusado. Artigo 226. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Subseção 3.
do julgamento. Artigo 227. No prazo de até 30 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do artigo 197. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do funcionário, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária às provas dos autos. Artigo 228. O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-lo ou isentar o funcionário de responsabilidade. Artigo 229. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão, para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que dê causa à prescrição de que trata o artigo 198, parágrafo 1º, será responsabilizada na forma desta lei. Artigo 230. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do funcionário. Artigo 231. Quando a infração estiver capitulada como crime contra a administração pública, tipificada no Código Penal, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação cabível, ficando seu traslado na repartição. Artigo 232. O funcionário que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 50, parágrafo único, inciso 1, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Subseção 4ª, da revisão do processo. Artigo 233. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do funcionário, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do funcionário, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Parágrafo 3º. A revisão prescreverá após exauridos os prazos estabelecidos pelo artigo 163. Artigo 234. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 235. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, não apreciados no processo originário. Artigo 236. O requerimento de revisão de processo será encaminhado ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição da comissão, na forma do artigo 201 desta lei. Artigo 237. É impedido de funcionar na revisão quem tenha composto a comissão do processo a ser revisado. Artigo 238. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Artigo 239. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 240. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 241. O julgamento do processo revisional caberá ao prefeito ou presidente da Câmara. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 30 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 242.
Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do funcionário, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade,